Bom, pessoal, vamos começar? Na aula de hoje, Na aula de hoje e nas aulas subsequentes, eu vou colocar aqui o nosso cronograma. Nós estamos aqui no dia 9/5 e nós aprenderemos a partir de hoje funções. Ficaremos por essa aula e mais duas especificamente em funções. Ou seja, nós vamos treinar bastante funções, ver as características das funções. Vamos trabalhar com vários parâmetros de função, já que main também é uma função. A gente vai trabalhar também com passagem de parâmetros para a função. Então tem uma série de artifícios dentro das funções. Depois nós vamos trabalhar com vetores e estruturas. Observem que a partir daí até o teste é vetores e estruturas. Então a gente vai sedimentar de forma bem insistente vetores e estruturas. No caso de vetores e estruturas, vocês vão utilizar muito no próximo semestre e nos semestres subsequentes, porque as estruturas farão parte de todo o caminho que você vai ter como desenvolvedor de software. Afinal, nós desenvolvemos software para a estrutura de dados, e estrutura de dados vocês vão aprender no terceiro período, né? Quarto período já vai banco de dados. Então, nesse primeiro semestre, eu vou tentar introduzir aí as estruturas mais complexas. Se não for possível, a gente vai ficar com estrutura mais simples, de dados mais simples. Então, voltando no nosso... Para os que chegaram depois, né? As aulas estão aí sendo gravadas. Então, vamos trabalhar no nosso famoso Code Blocks. Eu não vou usar o Linux hoje, vou usar o Code Block, porque eu já instruí aqui algumas configurações que vão ficar boas aí na tela. Bom, como nós estamos trabalhando com funções, nós vamos entender que main já é uma função. Então, main é uma função que retorna um inteiro. Então, para declarar uma função, basta colocar o nome da função, abre e fecha parênteses com seus argumentos. No caso aqui, main não tem argumento nenhum. Como é que uma função funciona? Por exemplo, nós fizemos alguns cálculos. Eu vou criar aqui algumas variáveis. A igual a 2 e B igual a 3. Ok? Sim. Eu já tentei fazer isso aí, é isso aí, tá? Eu posso alterar aqui a fonte, né, como eu fiz da outra vez. Vamos colocar aqui 14. Vou colocar muito grande, melhorou? Beleza, ótimo, vamos lá. Então, eu criei duas variáveis do tipo inteiro e eu quero fazer um cálculo com essa variável do tipo A é igual a B vezes B mais A. Se eu mostrar essa variável aqui com a função printf, eu vou ter o que? %d, não é isso? Vou saltar uma linha e vou mostrar a variável A. Se eu executar isso daqui, o que vai aparecer lá? Ele vai multiplicar o B pelo B, 9, e vai somar o A. Então, teoricamente, deveria aparecer 11, não é isso? O resultado esperado é o resultado que aparece. Só que, se eu tivesse que fazer esse cálculo 10 vezes, eu faria um laço for, né? Eu faria algumas coisas. Mas se eu tivesse que fazer esse cálculo várias vezes em locais diferentes do programa, por exemplo, eu mostrei aí eu tenho que fazer o cálculo de novo. Então eu teria que copiar ele daqui para cá e aí mostrar um valor de novo, não é isso?
Então, se eu tivesse que várias linhas de comando e depois ter que fazer esse cálculo de novo, eu teria que copiar e isso eu ia ficar enchendo e tendo que reescrever o mesmo cálculo várias vezes. Isso porque é um cálculo simplório, simples aqui. Mas se fosse uma rotina com vários cálculos, várias movimentações, isso seria muito complexo, ter que ficar repetindo, o programa ia ter que ficar grande. A função vem fazer o que a gente chama de reaproveitamento do código. Então o que acontece aqui é o reaproveitamento do código. Deixa eu só fazer uma alteração aqui, galera, para retirar a webcam de nosso... Isso. Eu vou criar uma função com esse mesmo cálculo aqui, ok? Eu vou criar uma função aqui, ela vai retornar um inteiro, e eu vou criar a função cálculo. Ela vai receber um parâmetro inteiro x e um parâmetro inteiro y. O corpo da função, não é isso? Esse aqui é o corpo da função. O cálculo da função é o quê? Eu vou retornar return x vezes x mais y. Vou tirar tudo isso daqui. Vou tirar todas essas variáveis daqui e vou fazer o seguinte: cálculo é a minha função, né? Ele já coloca int cálculo, int x, int y. Eu vou colocar 2 e 3. Concordam que teoricamente tem que dar o mesmo resultado? Isso. O 2 vai vir para cá, o 3 vai vir para cá. Certo? Essa declaração aqui, toda declaração de variável necessita declarar o tipo. Na linguagem C, é necessário declarar o tipo. Mas o int do cálculo já não declara. Não, essa aqui é o que ele vai retornar. Tá vendo aqui o cálculo onde ele está? Ó, int A e B. Então, se colocasse desse jeito lá dentro do parênteses. Vou colocar aqui, ó, cálculo B e A. Vou colocar B igual a 3, A igual a 2. Isso aqui é a mesma coisa. E aqui eu vou mostrar o quê? O que ele retornou. Então precisaria de uma outra variável aqui, tipo C. Aí eu faria C igual a cálculo. Ou seja, a variável C vai receber o que I retorna, porque ele não retorna um inteiro. Se ele retorna um inteiro, é nesse comando, nessa instrução, que ele retorna o cálculo que ele faz aqui dentro. Então, quando o comando return, a instrução return é executada, ele retorna um inteiro quando chamada a função cálculo. Então ele passa os parâmetros A e B para esses parâmetros, e quando ele retorna para o C. Entendido isso? Olha só. Ao ser chamado a instrução cálculo, a função cálculo, o conteúdo de A é repassado para o X. O conteúdo de B é repassado para o Y. Quando a função cálculo retorna um valor que é inteiro, ele retorna o resultado desse cálculo para a variável C, já que eu estou atribuindo o resultado de C, que é um return desse cálculo, para a variável C. Então vamos executar para ver se imprime aqui a variável C com o valor esperado. E aí, fiz alguma coisa errada? Ah, não, fiz o contrário, não foi?
Então aqui é 3 e aqui é 2, não é isso? Ah, então fiz o contrário. Agora sim o valor bate. Professor, Sim. só para fechar, lá dentro do cálculo você definiu x e y. Lá em cima. Dentro da função. Isso aqui são os parâmetros ou argumentos da função. Mas eu não poderia colocar entre x, vírgula, y. Você fazer assim, né? Comparar onde está uma vez. Isso. É como se fosse colocar um percente de cada um. Tá? Não vai. Você não pode fazer isso, tá? Dentro aqui, dentro dos argumentos da função, cada variável precisa ser devidamente declarada. Assim, desse jeito. Não tem outro jeito, é assim que tem que fazer, ok? Então, se eu compilar aqui, vai sair o 11. Eu poderia também fazer aqui, ó, print if %d %d, vírgula x, vírgula y. Aqui eu vou também saltar uma linha, né? Ok? Tranquilo isso aqui? Eu estou só mostrando x e y, ok? Ele mostrou 3 e 2. Eu posso melhorar, ó, dentro da função. Dentro da função. E eu vou colocar aqui fora da função. Para a gente ter mais noção, né? Dentro da função, fora da função. Eu vou tirar os acentos para não ficar coisinha feia. Vocês não gostam de coisinha feia, né? Então, olha só. Repetindo. Dentro da função 3 e 2. Agora eu vou começar a brincar e eu gostaria que vocês fizessem isso em casa. Peguem esse programa, assistam a aula de novo, já que ela vai ficar gravada, façam um grupo de estudo, repitam os processos que eu estou repetindo aqui. Eu vou começar a brincar com algumas coisas características das funções para que vocês percebam. Por exemplo, ao invés de x e y aqui, eu vou colocar A e B, e consequentemente alterar aqui entre A e B. Vou alterar as variáveis para A e B, x e y, ok? O resultado vai ser o mesmo. Aqui é A, né? Aqui é B, BA, né? Isso. Não foi de propósito não, eu errei mesmo, tá? Então, não mudou nada, as variáveis continuam as mesmas. Só que agora eu vou fazer o seguinte, aqui, antes de mostrar a variável, eu vou fazer assim, A é mais igual a B, ok? Ok? Então vamos executar. Obviamente os valores vão mudar, né? 5 e 2, porque ele somou, e o resultado 9 também mudou, porque o A foi influenciado aqui. Agora o A vale 5, não é isso? Ótimo. Bom, eu aqui, depois do cálculo, além da função C, eu vou mostrar A igual a %d, B igual a %d. Isso aqui me dá a variável A, vírgula B. Ok? Então a variável A, essa variável A aqui, é essa variável que vale 3, certo? Sendo que a variável A aqui vai valer 5. Vamos ver o comportamento. Observem o comportamento. Vamos colocar aqui do ladinho. Vocês estão vendo que aqui a variável A é igual a 3? Então a variável A aqui continua sendo 3. Mas eu não coloquei a variável A aqui como 5? Não foi isso que eu fiz? Então isso quer dizer o quê? Vamos aumentar. Vamos. Oi?
A variável A daqui de main é uma variável diferente dessa. Aqui nós temos variáveis locais da função. Não se esqueçam nunca mais disso. Nós temos aqui a variável local da função cálculo e a variável A local da função main. Com o mesmo nome, em funções diferentes, elas serão alocadas diferentemente. Quando eu aloquei memória para essa variável A na função main, ela tem uma posição de memória para ela. Ao chamar a função cálculo e declarar esse argumento, ele cria uma outra variável, uma outra posição de memória para essa variável. O nome é nosso. O nome é nosso, mas o controle é da linguagem. Então são variáveis locais. Ora, e se eu criar aqui uma variável int a igual a 10? Qual vai ser o comportamento? Eu vou executar ele novamente, tá? Olha só. A variável A igual a 10 não influenciou a variável A que foi passada. Muito menos a variável A de main. Porque ela é uma variável global. Se a gente colocasse essa variável aí abaixo do int cálculo lá, acima do A igual dele. Agora a dúvida, esse A igual a 10 ele vai pertencer a que função? Isso. Aí dá fora quando eu faço. Ela é uma variável global. Fala. Mas o printf a gente usa a declaração de variável também. Aqui? Isso, mostrando o valor de A. Printf %d, vou saltar a linha do mesmo jeito e vou colocar aqui A. E vou colocar aqui global, ok? Para fazer a diferença, não é isso que a gente quer? Então existe uma sobreposição de variáveis. Eu não vou complicar muito não. Tá? Eu vou tirar isso daqui da variável global. A gente deve evitar variáveis globais. A gente deve evitar variáveis globais a qualquer custo. Variáveis globais ficam alocadas o tempo todo. A variável A da função cálculo, ela só vai existir enquanto a função cálculo estiver sendo executada. Quando acontece a instrução return, as variáveis definidas ou criadas pela função deixam de existir. Eu poderia, por exemplo, criar uma variável aqui, ó, static int x igual a A. E poderia usar aqui o x, certo? E vou mostrar aqui ao invés do... Eu vou mostrar o x. Então vou dar mais um %d aqui e vou mostrar o x. Ok? É uma variável estática. Caraca. É só apagar ele aqui. Isso. Ok? 322. Vou executar de novo. 322. Vou executar de novo. Vou colocar o x é que está sendo alterado, tá vendo? Então, olha só, eu executei várias vezes e ele continua sempre com o mesmo valor, concorda? Agora eu vou fazer um laço aqui. Vou fazer um laço, olha só, for c igual a 0, c menor do que 2, c mais mais. Como eu só tenho 1, eu
pegar a prática sempre de colocar o corpo em, né, do laço for, mesmo sabendo que tendo apenas uma instrução não precisaria colocar chaves, mas eu vou fazer assim. Vamos executar. C igual a 0, C é menor do que 2, C mais mais. Ah, tá, ele está recebendo o atributo C aqui, vai dar errado, né? Porque eu estou usando a mesma variável. Vamos colocar uma outra variável aqui que não comprometa. Contador igual a 0. Não precisava nem inicializar. Então vamos utilizar esse cont aqui no nosso laço for para não acontecer esse erro lá com a linguagem C. Ok? Observem aqui, apareceu um 4 dentro da função. Ou seja, o x é o 4, certo? X mais b. Se eu fosse rodar 10 vezes, olha o que aconteceria com x. Ele não está acumulando? Hã? Mostrar o contador. Mas eu estou mostrando aqui, eu teria que passar para a função o contador, né? Conte, aí eu teria que colocar aqui int contador, por exemplo. Não é isso? Não. Por que conte? A minha variável da função eu ponho o nome que eu quiser. C vai ser, o conteúdo de conte vai ser colocado dentro da memória, na posição de memória, quando eu criei a variável contador. Não é isso? Então eu vou mostrar aqui, ó, no início, vou mostrar aqui no início. %d, 2 pontos. Vou colocar inclusive 2D para mostrar com 2 dígitos, sou enjoado. Contador, não é isso? Olhando mais de perto, vamos fazer o chinês. Fazendo o chinês. O conte é 0. Aqui parece que subiu. O conte é 0, então eu vou mandar, eu vou executar a instrução cálculo, que é a função cálculo, com A igual a 3, como está aqui, e 2. E no caso do contador é igual a 0. Só que eu pego esse contador, mostrando um pouco melhor aqui, ó, e o x, qual é o valor de x? Eu não tenho nem ideia de qual é o valor de x, mas ele soma com b, não é isso? Então, mesmo que eu colocasse, vamos parar aqui, ó, vou colocar aqui x igual a 0, ok? Tá certo isso? Não, não pode acontecer isso. Por quê? A variável estática, eu disse que uma variável criada numa função, ela deixa de existir cada vez que a função é chamada, certo? Então, a variável A e a variável B, ela é criada toda vez com o conteúdo chamado da função. A variável static int, ela tem o conteúdo conservado, ou seja, quando eu chamo a função novamente, ele vai conservar aquele valor que ele tinha anteriormente, não vai colocar um novo valor. Olha só a diferença, eu vou executar. A variável x, ela vai sendo acumulada, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Se eu tirar aqui o static daqui, o que vai acontecer? O número local que tinha lá na memória, né? E ver que ela vai somando esse mesmo número. É o número que tinha, o número que fica, e ela vai somando, ok? Agora, se eu colocar x igual a 0, vai ser 2 sempre. E se eu colocar agora
static int igual a x, igual a 0. 2, tá vendo que ele inicializa com 0 corretamente e mantém a variável com conteúdo quantas vezes ele executar a função. Pergunta aí. Naquela situação que você que o x não era declarado, e ele iniciava com um valor Espúrio, a gente disse inicializado com valor espúrio, já que você não inicializou a variável. Se você tivesse colocado um valor estático nele, declarado x como valor estático, e tivesse colocado ele transformar e conservar o valor Que estava lá na memória. O valor que estaria na memória espúrio, ele conservaria aquele valor para as próximas chamadas da função. Porque quando eu faço aqui, ó, a chamada da função, a hora que ele executa aqui em contra-estática, ele fixa essa variável como um valor fixo, estático. Static, né, tradução estático, ele mantém o último valor, o último conteúdo da variável. Ok? Então eu poderia fazer uma função que calcula a raiz quadrada. Não é verdade? Vamos melhorar a nossa função da seguinte forma. Qual que é a função que faz a raiz quadrada? SQRT, não é isso? A gente não sabe. Mas eu vou criar aqui a função que faz a raiz quadrada. A função que faz a raiz quadrada, ela recebe quais os parâmetros? Falem para mim que vocês sabem calcular a raiz quadrada. Não, o que você precisa para calcular a raiz quadrada? Você precisa apenas o número que você vai calcular a raiz quadrada. Então ela recebe um número. Que número é esse? É um inteiro, um float, um double, é o quê? Ah, então raiz quadrada de 3,5 não existe? Então é um número real. Raiz quadrada você precisa tirar de um número real. Na sua calculadora, você pode tirar a raiz quadrada de 2,5. Então, nós temos pontos decimais. Então, a raiz quadrada que a gente vai float, número. Ok? Bom, vocês se lembram como é que calcula a raiz quadrada? Vocês fizeram isso na prova, né? Vamos refazer só para... Dita para mim aí. Eu preciso de um incremento, eu preciso de uma precisão, e a minha precisão vai ser .001. E uma variável auxiliar, a minha precisão então não pode ser inteiro, né? Tem que ser um float. E essa variável auxiliar é de que tipo? É float? Então é aux, né? Beleza, e aí agora? Eu vou fazer o quê? Aux dividido igual? Como é que é? Aux igual a número. Por exemplo, vamos fazer de acordo com o que a gente fez. Beleza, o que mais? Aí tem aqui um laço, né? While aux vezes aux menor igual a número. É isso? O que mais? Dentro do corpo do while tem alguma coisa? É aux mais igual a incremento, é isso? Tá, e eu tenho que depois disso fazer o quê? Hã? Ah, é precisão, não é? Então eu não preciso desse incremento, né? Não preciso desse incremento, certo?
E aí, o que eu faço? Eu já estou aqui com o valor calculado. Eu não tenho que devolver isso para a função que me chamou? Como é que eu devolvo? Return, o quê? Aux. Mas aux não é um float? E a raiz está devolvendo o quê? Um inteiro, olha só. O que ela está devolvendo? Olha aqui. Então ela tem que retornar um float. Ok? E aqui eu faço o quê? Eu vou deixar aqui então, ó, float var igual a 0. Vou inicializar. Var igual a raiz de quanto? Vou calcular a raiz de 2, que a gente já sabe o resultado. E vou fazer o printf, %f, vou colocar 2.3f, não é isso? Vou saltar a linha e vou colocar aqui a minha variável var. Que aqui perguntou o quê? Quem é número? Esse carinha aqui? O número está na função raiz. Eu estou passando um parâmetro 2 como argumento da função raiz, que vai ser colocado aqui em número. E ele vai usar o que? Vamos executar? Vou executar. Se der erro é culpa de vocês. Opa! Bateu, hein? É isso ou não? Para ter certeza, eu vou calcular a raiz quadrada de 4, porque eu estou em dúvida. Agora o C é um negócio tão poderoso que eu poderia fazer assim, ó. Raiz da raiz. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a raiz da raiz. Se a raiz de 4 é quanto? E a raiz de 2? 1.415, não é isso? Então teria que ser esse o resultado, não é? Caraca, velho, o negócio bate, hein? Show de bola, hein? Agora eu vou complicar. Eu gosto de complicar, ó. Raiz quadrada de 9. Não, eu vou colocar de 81. Só que eu vou fazer a raiz da raiz da raiz, ó. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Vou pegar esse printf e colocar aqui o printf. Só que aqui eu vou mostrar qual a variável? Aux, exatamente. Então, se eu executar aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, final, e aqui eu vou colocar na função, certo? Executando. Na função 16.2, que é a raiz quadrada de 81, é isso ou não? 4 e 2. Final 2. Eu fiz raiz quadrada de quê? 81. Hã? Exatamente. Vocês não se lembraram disso. Eu vou dividir aqui por 10. Olha só como é que funciona a coisa, entenderam? Tem que observar essas coisas que a gente aprendeu lá atrás. Conhecimento adquirido tem que ser conhecimento exercitado. Então, a raiz quadrada de 81 é 9, de 9 é 3, com aquela precisão que a gente colocou, poderia melhorar a precisão, não é isso? Aumentando a precisão, aquele 3001 iria desaparecer. Raiz quadrada de 3001 é 1.7 e o final ficou 1.7. Se eu colocasse aqui raiz quadrada de 16, aí seria o que a gente já conhece. 4, 2, 1, 45. Raiz quadrada de 16 é 4, de 4 é 2 e de 2 é 1, 45. Isso mostra a recursividade da linguagem C. Eu poderia aqui, por exemplo, ó, tá?
Eu poderia chamar aqui, ao invés de calcular aux, eu poderia calcular raiz de aux. Dentro da função raiz, eu chamo a própria função raiz. Eu vou tirar aqui para poder a gente não confundir. Então, eu vou fazer raiz de 4, que eu vou enviar para lá, ok? Tranquilo? Olha só o que vai aparecer. O que isso quer dizer? A recursividade foi eterna. Por quê? Eu estou chamando a função que vai calcular, que chama a função que vai calcular, que chama a função que vai calcular, que chama a função que vai calcular, e nunca termina. Lembra-se daquele limite que eu falei lá do ifs embutidos dentro de ifs, laço for dentro de laço for, laço while dentro de laço while? Isso tudo tem um limite de encadeamento. Como eu disse da outra vez, eu não me lembro, mas me parece que é 20 e alguma coisa. Não lembro se é 23, se é 28, não lembro exatamente o número. Nem sei se hoje em dia o número é 20, pode ser 30, mas é muito esse encadeamento. Então, o que acontece aqui é que a raiz chamando raiz, ele nunca vai parar de chamar raiz, certo? Eu posso, então, fazer o seguinte. Ao invés de chamar, toda vez eu chamar a função raiz, eu vou chamar ela recursivamente apenas uma vez. Como é que eu executo ela apenas uma vez? Eu vou criar uma variável static int igual a 0. Aí quando eu chegar aqui, eu vou fazer if static int fim igual a 0, certo? A variável fim eu acabei de criar. Então, fim igual a 0, eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir, vou fazer fim igual a 1 e vou terminar o meu if. Quando eu executar a raiz novamente, eu vou colocar, aliás, eu preciso colocar o fim aqui. Quando eu executar a raiz novamente, a variável fim, apesar de ter sido inicializada com 0, na segunda vez que ela rodar, como ela é estática, ela vai ficar igual a 1, certo? E ela não vai entrar mais no if. Entenderam? Então ela vai executar duas vezes a função raiz. Vamos executar. Executou duas vezes. Na função 45, no final 2. Entenderam? Olha só, vamos fazer o chinês. Se eu colocasse o fim embaixo... Raiz de 4. Se eu colocasse o fim ali embaixo... Ele ia executar mais de uma vez. Vamos colocar embaixo? Como ele falou, vamos colocar isso aqui embaixo. Vamos executar. Ele ia chamar várias vezes, não ia funcionar. Então, vamos deixar assim, porque a gente sabe que a hora que ele entrar lá na recursividade, ele vai estar igual a 1. Porque cada vez que ele entrar, ele vai continuar igual a 0, ele nunca vai mudar para 1. Se eu quisesse mais do que isso, eu colocaria o while ou for. Se colocar ali o while ou for, por exemplo, static fim igual a 3, por exemplo, aí você poderia fazer aqui um laço for 3 até ele ser igual a 0. Por exemplo, vamos fazer for, fim, eu não vou mexer no fim mais, vou deixar lá, fim maior que 0, fim menos menos, não é isso? É o quê? O que é? Qual é a dúvida? Não, ali você está mexendo em nada, se conseguiu antes. Aqui não é o local, o laço for não é inicialização, condição de existência e incremento? Eu tenho uma condição inicial? Não, então eu deixo nulo, né? Eu deixo nulo, ok? Então, seria a mesma coisa de eu fazer isso aqui, static fim
φ igual a 3. Isso funcionaria? Não, não funciona. Então eu tenho que tirar daqui e colocar aqui. Vamos ver se aqui funciona. O que vocês falaram que funciona? Também não funciona. Então como é que eu poderia resolver esse problema? Rodando 3 vezes. O laço forte tinha que ser aqui, ó. E não lá dentro da função. Ok? Eu só estou aqui querendo mostrar recursividade. O controle dessa recursividade tem que ficar fora da função. Vamos deixar nossa função raiz funcionando. Então vamos lá. Está funcionando? Está funcionando. Raiz quadrada de 4 é 2. Ora, a minha raiz quadrada eu poderia também colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, x int x igual a 4. Não é isso? E eu colocar aqui x. Eu não estou enviando x para lá? Tem que funcionar. Ok? Uma coisa interessante para alguns compiladores. Eu vou pegar a raiz e vou colocar aqui embaixo da função main, ó. Então eu tenho a função main e tenho a função raiz lá embaixo. Em algumas linguagens isso não funciona. Por quê? Olha lá, deu erro, não foi? Alguns compiladores não permitem que isso aconteça. Por que isso acontece? Porque a hora que você chama a função main, a função raiz, a função main não conhece. Por quê? Ao chamar a função raiz aqui, ó, onde é que está a função raiz? Está lá embaixo, ela ainda não processou. Ela lê de cima para baixo. Isso! O compilador lê de cima para baixo até o final. Então, quando eu chamo a função raiz, ela não existe ainda. Então, como é que eu resolvo esse problema? Eu faço o protótipo da função. Olha só, vou colocar aqui um comentário. Eu não vou escrever então não, porque vocês não vão querer ler, então eu vou fazer o protótipo da função. Então vocês vão anotar aí, ó, protótipo da função, barra asterisco, protótipo da função. Sumiu tudo, é isso mesmo, tem que sumir mesmo. Pronto, fiz o comentário. O protótipo da função é exatamente a função prototipada. Olha só que legal. Como é que eu vou prototipar? A função não devolve um float? Float, como é que é o nome da função? Raiz. Raiz. E ela recebe um float. Acabou, esse é o protótipo da função. Esse é o protótipo da função raiz. Se eu executar agora ele conhece. Não é gambiarra. Qual que é a primeira função que você desenvolve? A main. Então você desenvolve a main e coloca todas as outras funções. Ou você desenvolve a main e vai colocando as funções em cima. Para evitar problemas, sempre que criamos uma função, a gente deve prototipar a função e colocar ela junto com os includes, junto com os defines. O que é define? É um comando para o compilador. Define cont igual cont 3. Nunca vai mudar, isso é uma constante. Quando eu faço define, eu estou declarando uma constante. Ora, se é uma constante, eu posso fazer aqui na minha raiz, ao invés da variável x, eu posso colocar o que aqui? Igual a cont. Ok? Isso funciona também? Vou colocar cont igual a 2, ó. Certo? Então ele substitui
Tudo que ele encontrar por conte, ele substitui por 2, isso em tempo de compilação. Então, na compilação, o link editor já vai fazer a substituição para você. Então, seu programa objeto não vai ter conte, ele vai ter uma constante lá, que é o 2 que você definiu. Então, a gente aprendeu uma porção de coisas hoje, certo? Peraí, não entendi a pergunta dele. Ó. Como é que é? Não, você não digita, você não pode, não existe variável constante, entendeu? Ou é variável ou é constante. Variável, você consegue atribuir valores através do teclado com a função scanf. Agora, constante, você não altera o valor da constante com nenhum artifício, ela é constante. Ok? Você definiu como constante, ela não muda, porque senão ela deixaria de ser constante. Não é verdade? Bom, existem 2 exercícios que vocês vão fazer utilizando funções. O primeiro exercício, se vocês quiserem, no caso, copiar aqui, vocês já podem copiar esse exercício. Ou seja, é o exercício onde nós temos a função propriamente dita acontecendo para calcular a raiz quadrada. Copiem, porque vocês vão fazer 2 exercícios até o final da aula. O exercício utilizando função, obviamente, que é o exercício que calcula um número elevado a outro, ou seja, x elevado a y. E vocês também vão fazer o cálculo entre 2 pontos utilizando uma função. Então, a função raiz você já tem. Agora você precisa calcular a hipotenusa ao quadrado, uma outra função. Aí dentro lá da função hipotenusa ao quadrado você chama a função raiz, entendeu? Então vocês vão criar 2 funções para cálculo da distância entre 2 pontos. A função que calcula a hipotenusa ao quadrado e a função que calcula a raiz quadrada. Ok? Esses exercícios provavelmente estarão presentes de alguma forma em nossas atividades ao longo do bimestre, que é o nosso segundo bimestre agora, né? Já que a gente fez a P1. Pergunta, vamos lá. Isso, a estrutura do define é a cerquilha, né? O jogo da velha, instruindo ao compilador, que aqui é uma instrução para o compilador, a declaração define, o nome da constante, que normalmente uma constante na linguagem C, por definição e padronização, a gente coloca em caixas altas ou maiúsculas. Então, as letras maiúsculas para as constantes é um padrão que a gente usa. A partir, então, a gente coloca o nome da constante e o valor da constante. Mas se eu quisesse colocar um scanf para determinar a constante? Você altera o valor da constante? Não, mas se eu não colocasse isso... Você altera o valor da constante? Não. Se você não altera o valor da constante, você não pode usar nenhum artifício para alterar o valor da constante. Scanf altera o valor de um valor de memória. Lembra que você passa no scanf o endereço de memória? Então você está alterando diretamente o conteúdo de uma memória. Ora, se é constante, como é que você vai alterar o conteúdo da memória? Então você não pode usar nenhum tipo de artifício para alterar aquele conteúdo de memória definido como constante. Perfeito? Mais alguma dúvida? É porque nesse momento eu estou parando a gravação para que vocês façam exercícios, já que nós não vamos ter nenhum conteúdo novo. Acho que já foram vários conteúdos novos por hoje. Ok? Então, um prazer